Amigos, regressando ao pensamento de Bertrand Russell, nós vamos comentar, vamos refletir dois temas que na verdade é um tema disperso na obra do mestre, que trata da questão da linguagem, ou a linguagem em Russell. Lembrando que o filósofo, sobre esse tema, ele foi muito severo, eu diria assim, muito rígido. E por conta também de sua trajetória dentro do mundo da epistemologia, das grandes reflexões filosóficas que, de alguma maneira, sustentavam as reflexões, ou melhor, os argumentos que o mesmo faria da ciência. E é importante colocar que no início do século, no final do século XIX, início do século XX, as ideias positivistas tomavam conta do debate filosófico. E em contraponto também a essas ideias positivistas, surgiu, na Europa, na França, na Inglaterra, Alemanha, nos principais centros de pesquisa nos Estados Unidos também, um movimento que tenderia a contrapor os pontos fundamentais do positivismo, e esse movimento era um movimento fundamentado na ideia espiritualista. Qual era a intenção desse movimento? Era, de alguma maneira, frear, ou se não digo frear, mas em tese, contrapor algumas ideias que, para uma parte da comunidade científica e uma boa parte dos filósofos, estava sustentada numa espécie de exagero materialista, de exagero de uma determinada condução do pensamento científico e filosófico vinculada ao mundo de um positivismo exagerado. Vamos colocar assim, exagerado, a partir de um pensamento no qual as ideias se fundiriam no materialismo, que não abriria, segundo os críticos, espaços para outras maneiras de pensar. E a partir daí um movimento também espiritualista que tinha como pano de fundo dar uma visibilidade, ou melhor, trazer uma nova maneira de interpretar a realidade, sem que necessariamente fosse as ideias positivistas a sua expressão final. Mas o curioso é que o filósofo Russell, ele e por conta também de sua própria trajetória, ele não vai aceitar, vamos colocar assim, ele não vai aceitar uma derrocada do pensamento do positivismo. Então ele vai meio que reestruturar o positivismo com uma nova roupagem, uma nova definição, que seria o neopositivismo, que para o filósofo se reinventaria a partir da linguagem. E essa linguagem era a linguagem científica, que deveria ter seus procedimentos ajustados às demandas do conhecimento que se fundava e se buscava no início do século XX. É importante colocar que na trajetória das discussões de Russell quanto ao positivismo reformulado dentro de uma concepção neopositivista, essas ideias tenderiam a fundamentar não só a linguagem, mas também a uma lógica e a uma maneira especial de se fazer o conhecimento ou de se chegar ao conhecimento. E é importante colocar porque essas discussões vão abrir também portas, ou melhor, vão construir cenários para que o filósofo pudesse então expressar as outras demandas de seu engajamento pelo mundo, não só da filosofia, como da ciência, das questões sociais, da educação, do ativismo político, e especialmente da crítica que ele faz ao mundo da religião. É importante colocar que nesse último item, o filósofo, de alguma maneira, reafirma os antigos pressupostos dos positivistas, o qual
tem no materialismo e tem na comprovação e na veracidade científica o fundamento dos trabalhos epistemológicos e lógicos. Nós vamos continuar refletindo o pensamento de Husserl.